Olá a todos, eu sou a Helena Sofia do canal Tutti Crafts e hoje venho-vos mostrar como fazer este, não é o Stitch, é o primo do Stitch. Querem assistir ao tutorial? Venham daí. Então vamos começar a fazer o Stitch. O Stitch leva, como vocês viram anteriormente, leva duas cores. Leva a cor mais escura e a cor mais clarinha. Leva um preto, que também já trago, mas agora neste momento não tenho aqui. E leva um cor-de-rosa nas orelhas. Né? Vamos começar então pela cabeça e vamos começar com a cor mais escura, tá? Esta linha de algodão eu comprei online e vocês encontram várias linhas de mesma espessura para agulhas de 3 milímetros. Eu vou usar uma agulha de 2 milímetros e meio, mesmo pedindo 3 milímetros neste algodão, porque assim fica mais apertadinho o ponto e menos esburacado o trabalho, tá bem? Uso sempre uma agulha meio milímetro abaixo do que aquilo que pede na etiqueta, tá bem? Portanto, vamos começar então a cabeça com a escura e vamos pôr aqui de parte a mais clarinha. Vamos fazer um círculo mágico, vocês já sabem como é que se faz o círculo mágico. Vamos puxar uma laçada e fechar o ponto. Este é o primeiro, isto é o ponto que vocês vão começar. Portanto, vamos fazer agora 6 pontos baixos, sem contar com este. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora vamos pegar na ponta mais pequenina, puxar para fechar o círculo mágico, tá bem? Já sabem que vamos, nestes trabalhos que fazemos carreiras em volta, vamos ter que usar um marcador para saber quando começa e quando acaba a volta, tá bem? Agora a segunda volta vamos ter que fazer aumentos. Vamos começar aqui no primeiro, fazemos o primeiro ponto baixo, ponho logo o marcador para saber onde é que começa, e no mesmo sítio vamos fazer outro ponto baixo, que é os tais aumentos. Portanto, vamos fazer igual a toda a volta, 2 pontos baixos em cada ponto baixo anterior. Ok? Vamos para o segundo aumento. Ficamos com 4, 5 e 6, 7 e 8, tudo, 2 de cada, sempre dentro do mesmo buraco, 9 e 10, e agora o último aumento, 11 e 12. Vamos ficar nesta segunda carreira com 12 pontos baixos. Como vê, ainda está um buraquinho aqui aberto, a gente puxa bem a ponta para fechar, para não haver nenhuma abertura, tá bem? Agora vamos passar para a carreira número 3. A carreira número 3 será também de aumentos. Vamos fazer assim, aumentos durante umas poucas carreiras. Portanto, vai ser um ponto baixo sozinho, nesta terceira carreira. Pomos logo o marcador e a seguir vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo anterior. E vamos fazer, contar com este 6 vezes a mesma sequência. Um ponto baixo sozinho e 2 no mesmo ponto anterior. Ou seja, um ponto baixo sozinho e um aumento. A toda a volta vamos fazer a mesma sequência, tá bem? Acabamos então esta carreira número 3 com 18 pontos baixos, que é quando fica nesta carreira. Agora vamos para a carreira número 4, que é também com aumentos, mas neste caso vamos fazer o primeiro ponto baixo sozinho e o segundo ponto baixo sozinho e então fazemos um aumento. Vai ser assim a toda a volta, esta sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento.
Vamos fazer 6 vezes esta sequência a contar com esta, até chegarmos ao fim. Acabamos a volta número 4 e vamos agora, ficamos com, na volta número 4, ficamos com 24 pontos, está bem? Pontos baixos. Agora vamos começar a volta número 5, que é feita de aumentos também. Pomos o marcador no primeiro ponto baixo sozinho e vamos fazer mais 2 e 3 pontos baixos sozinhos e o aumento logo a seguir. 2 pontos no mesmo ponto baixo anterior. E esta vai ser a sequência para a carreira número 5. Está bem? 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Está bem? Vamos então agora para a volta número 6. E esta volta número 5 ficou com 30 pontos baixos. Está bem? Volta número 6 também é com aumentos. Vamos fazer o primeiro ponto sozinho. E pomos o marcador no primeiro ponto sozinho. 2, 3 e 4. 4 pontos sozinhos e um aumento. E esta é a sequência que vamos fazer até ao fim na carreira número 6, está bem? Carreira número 6, 4 pontos sozinhos e um aumento. Acabamos a volta número 6, ficamos com 36 pontos nesta volta, pontos baixos, e vamos começar a volta número 7, que também é com aumentos, e vamos fazer um ponto baixo sozinho, 2, 3, 4, 5 pontos baixos sozinhos e um aumento. Esta vai ser a sequência até ao fim. 5 pontos baixos sozinhos e um aumento. Acabamos então a volta número 7, que vamos ficar com 42 pontos baixos nesta volta número 7. E vamos começar a volta número 8, que é também com aumentos. Fazer o primeiro ponto sozinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos sozinhos e um aumento. Seis pontos sozinhos é a sequência com um aumento a seguir. Portanto, vamos fazer a volta toda com 6 pontos sozinhos e um aumento. Acabamos a volta número 8 e nesta volta número 8 temos 48 pontos baixos. Vamos agora então para o crescimento da cabeça, vamos para voltas sem aumentos. Portanto, vamos fazer da 9ª à 15ª, vão ser 6 voltas, vamos fazer 6 voltas só com 48 pontos, portanto, sem aumentos, um ponto baixo em cada ponto baixo anterior. Ok? Vamos fazer crescer a cabeça, tá bem? Chegamos ao fim da volta número 15 e fizemos as 6 voltas. E agora, com 48 pontos baixos, não se esqueçam, terem a oportunidade para contar os vossos pontos, para ver se têm os 48 pontos. E vamos para a volta número 16, que vai ser também de aumentos. E vai ser a última de aumentos aqui na cabeça, antes de mudarmos de cor. Portanto, vamos fazer 7 pontos baixos sozinhos, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos fazer um aumento logo a seguir aos 7 pontos sozinhos. E vai ser a sequência até ao fim. Vamos fazer 7 pontos baixos, todos sozinhos, e um aumento logo a seguir. É a sequência até chegarmos aqui ao fim. Esta volta vamos ficar com 54 pontos no fim, tá bem? Volta número 16.
Chegamos ao fim da volta 16, que foi a volta de aumentos, e vamos fazer uma volta 17, toda ponto baixo sobre ponto baixo. Portanto, vão ser 54 pontos, como estava na volta 16, acabámos com 54 pontos. Vamos fazer agora a volta 17 com 54 pontos baixos. Portanto, vai ser um ponto baixo sobre ponto baixo a toda a volta. Antes de mudarmos de cor, que a seguir vamos mudar de cor, tá bem? Portanto, ponto baixo sobre ponto baixo na volta número 17. Chegamos ao fim, então, da volta número 17, que foi com 54 pontos baixos, e quando vamos mudar de cor, que agora vamos mudar de cor, não acabo o último ponto baixo. Deixo estas duas argolinhas e vou mudar então para a cor clara, tá bem? Puxo então uma argolinha, uma laçada para dentro e deixo esta ponta, a ponta pequenina e a outra ponta grande do azul para ser rematada à medida que vou fazendo os pontos baixos com a linha clara. Portanto, agora vou fazer o primeiro ponto baixo da volta número 18 e vou rematando estes aqui por baixo. Portanto, posso pôr o marcador ou não, porque como é mudança de cor, a gente vê logo onde é que começa a volta. E vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Portanto, vamos fazer 54 pontos também com esta linha clara. Vamos fazer nesta volta número 18 e a volta número 19. Toda a volta, ponto baixo sobre ponto baixo, 54 pontos, está bem? Eu já volto quando acabar as duas voltas. Agora que acabamos a volta número 19, com 54 pontos, vamos então para as diminuições. Vamos diminuir com 7 pontos baixos e uma diminuição. Portanto, vamos fazer 7 pontos baixos sozinhos. É sequência, 7 pontos baixos sozinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vamos fazer uma diminuição. As diminuições vocês já viram nos meus outros vídeos. Eu faço a apanhar a primeira argola da frente e a segunda argola da frente e junto estas duas e faço a diminuição. Portanto, vai ser assim 7 pontos baixos sozinhos, esta sequência, e uma diminuição até chegarmos ao fim. Chegamos ao fim da volta número 20. Esta é número 20, esqueci-me de dizer antes, a número 20 que tem 7 pontos baixos e uma diminuição, acabou com 48 pontos. Vamos para a volta número 21, que vai ser também com diminuições, e vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e uma diminuição. Portanto, vai ser a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição a toda a volta. Tá bem? Na volta número 21. Vamos ficar no fim com 42 pontos nesta volta. Chegamos ao fim da volta 21. Ficamos com 42 pontos e pontos baixos, e vamos para a volta número 22, que também é diminuição, e vai ser uma diminuição a seguir a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e uma diminuição. Vai ser a sequência, então, até ao fim, de 5 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Chegamos ao fim da volta 22 e nesta volta ficamos com 36 pontos baixos a toda a volta. Vamos para a volta número 23, que também é com diminuições, a seguir a 4 pontos baixos sozinhos. Portanto, 1, 2, 3,
4 e uma diminuição. Esta vai ser a sequência até o fim, 4 pontos baixos e uma diminuição, para no fim ficarmos com 30 pontos baixos. Chegamos ao fim da volta 23, ficamos com 30 pontos baixos e vamos para a volta número 24, que é com diminuições também. Portanto, vamos fazer um ponto baixo sozinho, 2 e 3 pontos baixos sozinhos e depois uma diminuição. Esta é a sequência até ao fim, 3 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Acabamos a volta 24, ficamos na volta 24 com 24 pontos, precisamente. E agora vamos para a volta número 25, que é também diminuição, e vamos fazer 2 pontos sozinhos, este é o primeiro, 2 pontos baixos sozinhos e uma diminuição, e que vai ser a sequência toda a volta igual de 2 pontos baixos sozinhos e uma diminuição a toda a volta. E ficamos no fim desta volta número 25 com 18 pontos. E vai ser a última volta de diminuições antes de mudarmos para azul escuro, que vamos depois continuar, vamos encher a cabeça e continuamos a fazer o corpo. Tá bem? Portanto, volta número 25, 2 pontos sozinhos, pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Então, agora da volta número 25, que é com o azul claro, e vamos passar a fazer o corpo. Eu já enchi, como vocês veem, enchi o máximo que pude, também não encham demais, mas assim firmezito, para ficar uma cabecinha mais redondinha. Vamos então agora para o corpo, e o corpo vai ser outra vez com o azul escuro. O azul escuro é esta ponta que vamos começar a fazer aqui. Mas, como vocês sabem, quando acabamos estes 2 pontos, este ponto, eu fico só com as 2 últimas laçadas, portanto, não acabo o ponto baixíssimo. Vamos lá fazer isto outra vez. Faço assim e fico só com estas 2 laçadas e meto a linha azul escura a passar por meio destas 2 argolas. Fico com esta ponta para baixo e com a ponta mais pequena do azul escuro. E agora esta volta vai ser de aumentos já, portanto, vamos fazer primeiro o primeiro ponto. E vamos utilizar só a argola da frente. Portanto, vamos segurar isto e vamos só utilizar a argola da frente, que é para depois fazer o pescoço mais saliente, tá bem? Portanto, vamos fazer uma argola e juntamos para fazer o primeiro ponto baixo. Nem é preciso metermos o marcador, porque é aqui que começamos. E vamos continuar a fazer por mais 4 pontos baixos. Portanto, vamos fazer 5 pontos baixos na argola da frente, sempre a arrematar os fios que deixamos para trás. 3 pontos baixos. Não se esqueçam que é na argola da frente. 4 pontos baixos e 5 pontos baixos. Esta parte é mais minuciosa, é normal que às vezes não corra tão bem, mas consegue-se tudo. E 5. Prontos, temos 5 pontos baixos. Agora vou cortar a ponta do azul claro, que é para não estar aqui e tirar.
e vou meter estas pontas para dentro. Ficam para dentro. E agora vamos fazer um aumento, portanto, vamos fazer 2 pontos nesta sexta argola, na mesma argola fazemos 2 pontos, portanto, é o primeiro aumento. E vamos fazer esta sequência a toda a volta, vamos ficar com 21 pontos no fim, portanto, 5 pontos baixos, sozinhos, dentro da argola da frente do ponto anterior, só apanham a argola da frente, que assim cria um movimento para cá, em vez de ser para fechar, tá bem? Acabamos então a volta número 1 do corpo, esta vamos chamar-lhe a volta número 1 do corpo, e vamos fazer então agora a volta número 2, pontos normais, a apanhar as duas argolas dos pontos, e fazemos 21 pontos baixos a toda a volta, que foi quando ficámos da volta número 1, ok? Vamos pôr agora o marcador, para sabermos quando é que começa a volta, e vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, 21 ponto baixos a toda a volta, tá bem? Acabamos a volta número 2 com os tais 21 pontos. E agora vamos para a volta número 3, que vai ser de aumentos outra vez. Vamos fazer 6 pontos baixos sozinhos. Portanto, 1. Marcador. 2. 3. 4, 5, 6 e um aumento. Vamos fazer esta sequência 3 vezes. Um aumento aqui a seguir aos 6 pontos baixos sozinhos. Vamos fazer até ao fim, esta sequência, e ficamos com 24 pontos. Chegamos ao fim da volta número 3, e agora vamos fazer a volta número 4 e 5, sempre ponto baixo sobre ponto baixo. Portanto, vão ser 24 pontos baixos por 2 voltas, tá bem? Vamos fazer para aumentar o corpo. 2 voltas, pontos baixos, 24 pontos em cada volta. Acabamos a volta número 5 com os tais 24 pontos e vamos para a volta número 6, vamos fazer um aumento. Portanto, este corpo vai ser gradualmente aumentado. Não vai ser todas as carreiras. Vamos fazer 7 pontos baixos, sozinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Vamos fazer isto 3 vezes, esta sequência, até ao fim, tá bem? 7 pontos baixos sozinhos e um aumento. Acabamos então a volta número 6, ficamos com nesta volta ficamos com 27 pontos baixos e vamos para a volta número 7, que é só ponto baixo sobre ponto baixo. Portanto, vamos fazer 27 pontos baixos, tá bem? Acabada a volta número 7, com os tais 27 pontos baixos a toda a volta, vamos para a volta número 8 e vamos fazer outra vez aumentos com 8 pontos sozinhos. Portanto, vamos fazer primeiro 8 pontos baixos sozinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vamos fazer um aumento logo a seguir. E vamos fazer esta sequência 3 vezes, contar com esta, claro, 8 pontos baixos sozinhos e um aumento. Fizemos então a volta número 8, que ficamos com
30 pontos no total, tá bem? Agora vamos para a volta número 9, que também vai ser de aumentos. Portanto, agora não vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, é mais uma volta de aumentos. Vamos fazer então 9 pontos baixos sozinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e um aumento. Esta vai ser a sequência até ao fim. 9 pontos baixos sozinhos e um aumento 3 vezes a contar com esta, tá bem? Depois vamos ficar com 33 pontos no fim desta volta número 9. Acabamos a volta número 9, ficamos com 33 pontos nesta volta. Vamos fazer então a volta número 10 e 11 com 33 pontos baixos, portanto vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo durante 2 voltas. Ok? Vamos fazer a volta número 10 e 11 com 33 pontos baixos. Acabamos a volta número 11, que tinha 33 pontos. E vamos então agora começar com as diminuições para fecharmos o corpo, tá bem? Vamos fazer outra vez 9 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vamos fazer então uma diminuição. Vamos começar com as diminuições. Diminuição é apanhar a argola de frente do primeiro e do segundo, juntar e fazer o ponto baixo. Vamos fazer 3 sequências iguais, 9 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. E vamos ficar com 30 pontos no fim desta volta. Acabamos a volta número 12, que ficamos então com 30 pontos. E agora a volta a seguir, que é a volta número 13, vai ser uma volta de diminuições mais rápida, para fechar mais a direito. Portanto, vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos, já não vai ser 8. Vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos, 2, 3 e uma diminuição. Portanto, vamos fazer a repetição desta sequência toda a volta até ao fim. 3 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Acabamos a volta número 13, já está a começar a fechar mais rapidamente, para fazer assim a parte de baixo. E vamos para a volta número 14 e vamos fazer outra diminuição de 2 pontos baixos sozinhos. Outra volta de diminuição, 2 pontos baixos sozinhos e uma diminuição logo a seguir. Portanto, vamos fazer 6 vezes isto, a contar com esta. A sequência vai ser 2 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Vamos ficar com 18 pontos no fim desta volta. Acabamos esta volta número 14, com 18 pontos baixos. Vamos para a volta número 15, que será com um bocadinho diferente, também com diminuições. Vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vamos fazer esta sequência até ao fim. Tá bem? 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 15 pontos baixos. Chegamos ao fim da volta número 15, com os tais 15 pontos baixos. Vocês já repararam na volta anterior que eu já tinha enchido. Eu enchi um bocadinho antes, mas podem encher agora, não há problema nenhum. Eu depois, antes de fechar tudo, ainda ponho mais
para ficar mais cheinho. Portanto, vamos para a volta número 16, também são com diminuições, fazemos 3 pontos baixos sozinhos, portanto, temos o primeiro, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho e uma diminuição. Vamos fazer isto 3 vezes, 3 repetições da mesma sequência, a contar com esta, claro. E vamos ficar com 12 pontos no fim desta carreira número 16, está bem? 3 pontos sozinhos e uma diminuição. Ficamos com 12 pontos nesta volta número 16 e agora vamos então para a última, que já enchi o máximo que pude para ficar bem rijinha, e vamos fazer diminuições toda a volta. Portanto, com 12 pontos vamos fazer 6 diminuições para fecharmos o trabalho e deixar uma ponta para arrematar. Portanto, já sabem, fazemos 6 diminuições a toda a volta. Acabamos a última carreira, que é a carreira 17. Agora deixamos uma ponta grande, que é para arrematarmos e fecharmos este círculo. Tá bem? Vamos fechar com uma agulha de cozer lá, ou uma agulha, como eu vos posso mostrar aqui, como estão a ver, uma agulha de lã, ou então, se for preciso, para um trabalho mais comprido, por exemplo, para cozer os braços de um lado um ao outro, uma agulha um bocadinho mais comprida, tá bem? E é com esta agulha agora que vocês vão rematar e meter os pontos todos para dentro, ok? E já está, cabeça e o corpo feito. Agora vamos fazer os braços e as perninhas, ou os olhos também é simples. Podemos começar pelos olhos, vamos começar pelos olhos, que é também simples, tá bem? Já volto. Vamos fazer então os olhos. Vamos começar, eu também tenho aqui preto para fazer os olhinhos, que é da mesma linha, ou então da mesma espessura, também não precisa de ser a mesma linha, se vocês tiverem preto da mesma espessura é igual. Vamos fazer os olhinhos. Primeiro vamos começar pela parte azul, que é para meter aqui assim. Vai ser grande, né? Vamos começar pela parte azul. E vamos começar, não vamos começar com círculo mágico, vamos começar com uma corrente. Portanto, corrente já sabem como é que é. Puxam uma laça para fazer uma argola na agulha e fazem 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta ainda não é a primeira volta, esta é só a corrente. A primeira volta vai ser esta. Não se põe neste primeiro porque não dá. Pomos no seguinte e fazemos um ponto baixo. E vamos fazer outro ponto baixo a seguir na outra correntinha e outro ponto baixo. Portanto, são 3 pontos baixos, um em cada correntinha. A seguir vamos fazer nesta mesma parte ainda meios pontos altos. Portanto, vamos fazer, sabem como se faz os meios pontos altos, juntam-se todas as correntes na agulha. Portanto, vamos fazer 1, 2 e 3. Na última corrente é o último meio ponto alto. E fica assim. Agora vamos dar a volta e vamos fazer um meio ponto alto outra vez no mesmo, como se fosse o outro lado da volta. Meio ponto alto. E vamos fazer 2 meios pontos altos logo a seguir, ok? Portanto, vamos fazer um meio ponto alto e outro meio ponto alto. E vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3.
Portanto, vamos fazer exatamente o mesmo número do outro lado lá. E fizemos o último ponto baixo. Agora vamos começar a segunda volta. Esta foi a primeira volta. A segunda volta será um ponto baixo neste primeiro ponto feito da volta anterior. Pomos já um marcador para não fazer confusão quando começa e quando acaba. E vamos fazer outro ponto baixo no outro a seguir. Portanto, são 2 pontos baixos sozinhos. A seguir, vamos fazer meio ponto alto. E 2 pontos altos. Portanto, agora já são pontos altos completos. Sempre sozinhos. 1 e 2. 2 pontos altos. Ok? E agora vamos fazer 2 aumentos de pontos altos. Vamos fazer com pontos altos, aumentos. Um ponto alto num buraco anterior e outro ponto alto no mesmo sítio do anterior. Agora, mais 2 pontos altos no mesmo espaço anterior. E temos 2 aumentos. Agora, vamos fazer 2 pontos altos, igual ao outro lado, sozinhos. 2 pontos altos, sozinhos. E vamos fazer meios pontos altos. Um meio ponto alto. E agora, nestes 2 últimos, vamos fazer ponto baixo. Isto aqui devia ser meio ponto alto e não um ponto alto. Desculpem. Meio ponto alto, portanto, é juntar as 3 todas. E agora, nestes 2 últimos, pontos baixos. Tá bem? Fica assim meio caracolado, mas a seguir vocês vão ver que vai ficar assim como este que está aqui, ok? Agora vamos fazer um ponto baixo na terceira volta, um ponto baixo, marcamos, e vamos fazer 10 aumentos de pontos baixos, tudo ponto baixo agora. Um aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos fazer 11 aumentos. Assim aqui é, não são 10, são 11, que é para deixarmos 2 para o fim. 11 aumentos, e este é o 11º, e nos 2 últimos fazemos pontos baixos sozinhos. Ok? Estão a ver como ficou? Ficou igual. E agora, no fim, tiramos o marcador e fazemos um ponto baixíssimo para unir. E deixamos uma ponta para depois cozer, se for preciso. Em princípio, vai ser cozida com esta linha. Portanto, deixamos uma linha comprida. E temos aqui já as partes de dentro dos olhos. Como veem, está giro. Agora, vamos fazer as partes do preto, aqui dentro do olhinho, tá bem? Porque vamos fazer, esta é a parte de fora e depois tem a parte de dentro do olho do Stitch, ok? Portanto, a parte de dentro, vamos fazer a íris, igual a esta, é com um círculo mágico, faz 6 pontos dentro do círculo mágico, vocês já sabem como é que é, primeiro faz um ponto para segurar, e agora faz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecham com a ponta mais pequena. E agora, vamos aqui, que é preto, é mais difícil, vamos aqui fazer, no começo da segunda
volta, vamos fazer 2 aumentos, portanto, um aumento. Vamos já aqui, só para indicar onde é que começou a volta, e fazemos outro aumento logo a seguir. Fazemos um ponto baixo sozinho no seguinte e fazemos 2 correntinhas e tornamos a fazer um ponto baixo no mesmo sítio do anterior. Fazemos 2 pontos, 2 aumentos, 2 pontos em cada baixo a seguir, 2 aumentos outra vez. E no último espaço fazemos um ponto baixo sozinho, 2 correntinhas e outra vez fechamos com um ponto baixo no mesmo sítio. E fica assim o olho da íris, parte da íris. Agora fechamos com ponto baixíssimo no primeiro ponto da volta. E deixamos uma ponta que é para cozermos. Como vêem, ficou muito engraçado, não fica? E fechamos a ponta para cozer. Ok? Eu agora vou cozer esta parte a esta e esta a esta, que é para depois vocês verem como é que fica aqui na carinha do stitch. Ainda não está cozido e já aparece, não já? Então vá, até já. E o narizito é muito simples. O narizito é feito com um círculo mágico, onde se faz 6 pontos, que é o normal. Este é para segurar. E agora vamos fazer 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos. E agora, o preto é muito difícil de se ver, portanto, tem que ter mais atenção. Agora, na segunda volta, vamos fazer um ponto baixo no primeiro e vamos fazer aumentos, portanto, vai ser 12 pontos no fim. Vamos fazer 6 aumentos a toda a volta. Ok? 4, 5, 6. Não se esqueça que é 2 em cada espaço de baixo. 8, 9 e 10. Este é o quinto aumento. 11 e 12. Temos então os 12 pontos. Apertamos bem, que é para ficar bem fechadinho aqui o centro. E vamos fazer só o crescimento, o nariz vai ficar assim desta largura. Agora vamos fazer só o crescimento do narizito, para fazer a forma. Vamos só fazer 12 pontos a toda a volta pela carreira número 3 e número 4. Portanto, é só agora o crescimento do nariz. 12 pontos baixos durante 2 voltas, a 3 e a 4, tá bem? Então, tá aqui o narizinho, já acabado, com as 2 voltas, a 3 e a 4. E vamos só rematar, tirar o marcador e vamos rematar com um ponto baixíssimo e deixar uma ponta grande, que é para depois cozer. Não se esqueçam. Isto depois vai cozer, vamos encher aqui um bocadinho, com um bocadinho de enchimento, pouquinho, porque depois, à medida que vocês vão cozendo aqui, estão a ver, fica aqui e os olhinhos aqui. Fica assim o narizinho do stitch, tá bem? E depois vamos fazer aqui assim umas sobrancelhas marcadas, bordadas. Agora vamos passar então para a barriguinha. Precisamos de uma barriguinha para ele, que é com azul clarinho, que é para fazer a continuação daqui da parte do queixo para a barriga, tá bem? E depois cozemos. Então vamos usar esta linha, a linha mais clarinha,
e vamos começar por uma corrente com 7 argolinhas, tá bem? Já sabem como é que é, prendem aqui a primeira argola e depois fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, ficamos com 7 argolas nesta corrente. Vamos voltar e fazer no segundo ponto, no segundo argolinha, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, e logo a seguir 2 na outra argolinha. Na seguinte, 3 pontos baixos, todos sozinhos. 4 pontos baixos. Agora vamos fazer um meio ponto alto, que é com uma laçada, passa na argola e junto aos 3. E na última vamos fazer 3 meios pontos altos. Portanto, vamos fazer aqui na última um aumento com 3 meios pontos altos. 2 e 3. Agora viramos o trabalho e vamos fazer o mesmo, vamos fazer um meio ponto alto para dar com o que está do outro lado. Meio ponto alto. E vamos fazer 3 pontos baixos, todos seguidos, todos, cada um dentro da sua argola de baixo, tá bem? 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E aqui na última, que é juntamente com a que se começou, faz 2 pontos baixos. Ok? E pronto, temos a primeira volta. Devíamos ficar com 14, deixem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Agora vamos começar a segunda volta, começamos no ponto baixo já feito, fazemos um ponto baixo e vou pôr o meu marcador, que está aqui. Ponho já aqui neste primeiro ponto feito. E vamos então continuar a segunda volta. Fizemos um ponto baixo na primeira. E agora, mas fazemos um aumento neste primeiro. Portanto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo sítio. Já fiz um, foi para pôr o marcador. E agora vou fazer outro ponto baixo no mesmo sítio. Tá bem? É tipo um aumento. Agora vamos fazer 3 pontos baixos, todos seguidos. 1, sozinhos, 2 e 3. E agora vamos fazer um meio ponto alto. E agora vamos fazer 3 vezes aumentos de meio ponto alto. Portanto, vamos fazer o primeiro aumento com os meios pontos altos, segundo aumento com os meios pontos altos e o terceiro aumento com os meios pontos altos. 2 meios pontos altos em cada buraco anterior. Agora fazemos mais um meio ponto alto sozinho e 3 pontos baixos seguidos, todos sozinhos. 1, 2 e 3. Está a ficar a barriguinha. E agora fazemos 2 aumentos de pontos baixos. Portanto, nestes 2 a seguir fazemos um aumento e no último fazemos outro aumento. Está a segunda volta feita. Agora, na terceira volta, vamos fazer, no primeiro ponto baixo, vamos fazer um aumento. E pomos o marcador no primeiro. E 2 aumentos, portanto, temos 2 aumentos a começar na carreira número 3. Fazemos 3 pontos baixos sozinhos, 1,
2, 3 pontos baixos sozinhos e um meio ponto alto. Agora vamos fazer 3 vezes esta sequência, um meio ponto alto sozinho e um aumento de meio ponto altos. Esta sequência vamos fazê-la 3 vezes. Portanto, meio ponto alto sozinho, vamos para a segunda vez, e meio ponto alto de aumento. E agora para a terceira sequência, meio ponto alto sozinho e meio ponto alto aumento. Dois meios ponto altos no mesmo. Agora fazemos um meio ponto alto sozinho, depois de acabarmos a sequência, e 3 pontos baixos. 1, 2, 3, todos sozinhos. E agora vamos fazer a sequência de um ponto baixo sozinho e um aumento de ponto baixo, não é de meio ponto alto. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Portanto, será duas sequências de um ponto baixo sozinho e um aumento. Chegamos ao fim da terceira carreira. E agora é esta, como vai ficar assim a barriguinha. Já viram que a parte de baixo, a parte de cima é mais fininha. Isto é para fazer um remate e cortar com uma boa medida para e esta parte fica para baixo e esta para cima. Estão a ver? Fica muito giro. Já vos mostro como é que fica. Estão a ver? Fica assim depois de cozida. Este já está aqui meio feito, mas é assim, esta parte de cima, que é mais pequenina, fica para cima e esta fica para baixo e depois coce por cima da barriguita, tá bem? E é assim que fica. Então vamos lá agora fazer os bracinhos. Já tenho um feito, é este assim. Este ainda está sem as unhas, depois vamos lhe pôr as unhas e vamos começar então. É com, é muito simples, com círculo mágico. Vamos fazer então um círculo mágico com 6 pontos baixos. Isto é para prender e vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxamos a ponta mais pequena, já sabem, para juntar o círculo. E vamos fazer aumentos. Portanto, vai ser a segunda volta com 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no fim da volta. Bem, vamos fazer aumentos então a toda a volta. Marcar, não se esqueçam de marcar para saberem onde começaram. E vamos fazer aumentos nesta segunda volta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o último aumento com 11 e 12. Já temos uma volta de aumentos, que é a segunda volta. Vamos para a terceira volta, que é com 12 pontos, mas vamos só pôr na argola de trás. Portanto, aqui temos duas laças. Vamos pôr só na argolinha de trás. E fazer um ponto baixo em cada uma, tá bem? Vamos fazer 12 pontos baixos. Sempre a toda a volta na argola de trás. Vamos deixar a argola da frente, que é para depois fazer as unhas. Tá bem? Toda a volta, 12 pontos. Agora, chegando ao fim, tiramos o marcador e vamos fazer da quarta à sexta volta, portanto, vamos fazer 3 voltas. Vamos fazer 12 pontos
Agora apanhamos as duas argolinhas, portanto vai ser o ponto normal, ponto baixo normal, em cima do espaço abaixo, cada uma dentro do seu espaço, portanto 12 pontos altos, baixos, 12 pontos baixos, não vos quero enganar, durante 3 voltas, da quarta à sexta volta. Chegamos ao fim da sexta volta e vamos fazer a sétima vai ser com diminuições. Vamos fazer 2 pontos baixos, marcador no primeiro, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isto 3 vezes, a contar com esta. Vamos ficar com 9 pontos nesta volta número 7, ok? 2 pontos baixos e uma diminuição. Acabando a volta número 7, ficamos com 9 pontos e agora vamos fazer a volta número 8 até à 11, 9 pontos baixos, portanto, vamos só fazer o aumento do bracinho, sempre com 9 pontos baixos, da volta número 8 à volta número 11. Chegamos ao fim, então, da 11ª volta, fazemos com 9 pontos e agora vamos rematar e encher. Vamos encher o bracito. Vamos rematar com um ponto baixíssimo. Vamos deixar uma ponta grande, porque depois vamos precisar para cozer. Portanto, agora vamos só encher e depois já vos mostro como fazer as unhas dos bracitos, tá bem? Já está aqui uma feita com as unhinhas, como vêem. É muito simples também. Eu enchi e acalquei aqui para ficar assim mais direitinho. Vamos meter esta parte aqui assim, que é o acabamento, para baixo. E vamos começar aqui, mais ou menos aqui, para fazer 4. Ou aqui um bocadinho mais acima, para fazer 4 unhas. Portanto, vamos usar o preto. E vamos fazer um nó na agulha. Vamos começar aqui então onde estava a agulha e vamos fazer um ponto baixo, duas argolinhas, depois vamos outra vez. Isto é nos pontinhos que deixámos quando fizemos aquela volta que só apanhámos os pontos de trás. Estes são os pontos da frente, por isso é que vamos trabalhar neles. Agora voltamos aqui a este, ao mesmo, e fazemos um ponto baixíssimo. Esta é a primeira unha. Agora vamos para o seguinte. Eu vou tentar arrematar logo a ponta mais pequena. Vamos para o seguinte, para a seguinte argolinha. Fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas, vamos ao mesmo sítio e fazemos um ponto baixíssimo. Passamos para a seguinte argolinha, fazemos um ponto baixo, 2 argolas, vamos então ao mesmo sítio e fazemos um ponto baixíssimo. Esta é a terceira unha. Seguimos para o seguinte. Fazemos um ponto baixo, sempre a esconder a ponta, 2 argolinhas, mesmo sítio, e um ponto baixíssimo, e temos as 4 unhas. Agora vamos rematar ou fazer um ponto baixíssimo na seguinte, que é para depois cortarmos, para deixarmos um fio mais comprido. Como vêem, vamos deixar assim mais compridito, só um bocadito, só para arrematar depois por dentro do bracinho, tá bem? Esta ponta, como já está arrematada, puxei um bocadinho, que é para juntar as unhinhas, e podemos cortar. E esta com uma agulhinha vamos meter para dentro do bracito. E ficamos com 2 bracinhos com as unhas do stitch, tá bem? Vai ficar assim, que é para depois cozer aqui aos lados os bracinhos. Agora vamos fazer as perninhas, que serão muito idênticas,
e com o mesmo maneira de fazer as unhas. As unhas serão iguais. Vamos então passar para as perninhas. Já fizemos uma perninha. É mais gordinha do que o bracinho, como estão a ver. Mas fizemos com as unhas da mesma maneira que fizemos o bracinho. E agora vou-vos ensinar como é que se faz a outra. Portanto, vamos fazer um círculo mágico. Vai-se começar com um círculo mágico com 6 pontos. Faz este ponto para prender e depois conta-se 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa essa ponta mais pequena para se fechar o círculo e vamos fazer a segunda volta, que vai ser aumentos. Já sabem como é. É igual aos bracinhos. Vamos fazer a primeira ponta aqui para fazer a marcação, para pôr a marcação. Esta é a segunda volta. Vamos fazer 12 pontos, que vão ser todos aumentos de 6 pontos baixos. Vamos ver aqui, este é o segundo. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto e sexto. Vão ficar com 12 pontos baixos nesta volta número 2, já sabem. Vamos para a volta número 3, que é só mais esta volta comparada com os bracinhos. Vamos fazer um ponto, também aumentos, um ponto baixo no primeiro ponto sozinho. E depois a seguir no outro ponto vamos fazer um aumento. Vamos fazer isto a toda a volta, é a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, portanto vão ficar com 18 pontos nesta volta número 3. Agora vamos fazer 18 pontos só nas argolinhas de trás. Vamos só apanhar as argolinhas de trás. Vamos fazer 18 pontos baixos nesta volta número 4. Portanto, a volta número 4 são 18 pontos só nas argolinhas de trás, está bem? Que é para onde vamos fazer depois as unhas, nas argolinhas da frente. Chegamos ao fim da volta número 4 e vamos então para a volta número 5 e 6, que vão ser 18 pontos, mas normais, pontos baixos. Vamos fazer 2 voltas, só ponto baixo sobre ponto baixo, apanhando as 2 argolas agora normalmente, tá bem? Vamos fazer 2 voltas. Fizemos a volta número 5 e 6 com 18 pontos. Agora vamos para a volta número 7, que vai ser diminuições. Portanto, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vamos fazer esta sequência a toda a volta, tá bem? 4 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos ao fim da 7ª volta, temos 15 pontos. Agora vamos para mais uma volta com diminuições e vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3 e uma diminuição. E esta sequência até o fim, tá bem? 3 pontos baixos sozinhos e uma diminuição nesta volta número 8. Chegamos ao fim da volta número 8. Chegamos ao fim da volta número 8
com 12 pontos. E agora vamos fazer a volta número 9 até à 12, que serão 9, 10, 11, 12, 4 voltas. Vamos fazer 4 voltas com 12 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo, até chegarmos ao fim, tá bem? Vamos fazer 4 voltas sempre a ponto baixo sobre ponto baixo. Chegamos aqui à última volta número 12, com os 12 pontos baixos, e vamos rematar com um ponto baixíssimo, deixar uma ponta para depois cozer o bracinho, e vamos encher, tá bem? Assim que fica, vamos encher. Tá agora cheio, eu não encho tudo até acima, que é para depois cozer. E agora vou fazer as unhinhas deste lado. O que eu fiz neste, para não se notar esta discrepância entre um e o outro, o final de um e o começo do outro, eu vou fazer aqui nesta parte, e assim não se nota, ficou escondido, estão a perceber? Estes pontinhos que deixámos ficar nesta carreira, nota-se aqui a diferença do princípio para o fim da carreira, como vocês estão a ver aqui. Estão a ver aqui. Eu vou começar nesta unha e depois passo para este. E assim não se fica a notar esta passagem de uma para a outra volta, tá bem? Em vez de fazer neste lado aqui, faço neste lado aqui as 4 unhinhas e depois cozo, tá bem? E é exatamente a mesma maneira como eu fiz as unhas para os bracinhos, portanto não preciso tornar a repetir. E agora já temos então aqui as duas perninhas para ser tudo cozido, depois no fim vamos cozer tudo. E agora vamos fazer as orelhas. Ainda falta o rabinho também é com esta, e já fazemos. Vamos fazer as orelhas. As orelhas são no stitch são diferentes. Uma tem um cortezinho em cima, outra tem um cortezinho ao lado e embaixo. Nós vamos fazer primeiro uma, que vai ser a orelha da direita, e depois fazemos a orelha da esquerda, tá bem? Mas é tudo muito parecido. Começamos então com o azul escuro, que é a parte de fora da orelha, e vamos começar com uma corrente, tá bem? Vamos começar com uma corrente de 20 argolas. Portanto, vamos fazer 20 argolas. 1, 3, 18, 19, 20. E vamos fazer... isto não é a primeira volta, isto só é a corrente. Vamos fazer, então, vamos começar pela primeira volta. E vamos fazer na quarta argola, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer 16 pontos altos. Desculpem, 16 pontos altos a partir da quarta argola. 1, 2, 3, 4 e 16. Já estamos na 16ª ponto alto. Portanto, fizemos 16 pontos altos e na última argolinha vamos fazer 3 pontos altos dentro da mesma argolinha. 1, 2, 3. Fizemos 3. Isto ficou com uma coisa muito larga, mais pequenino. Fazer 3 na mesma argola. Este é o terceiro. Portanto, agora vamos voltar, não é? Vamos pela parte de trás. Podemos esconder aqui esta ponta. E vamos fazer na volta 17 pontos altos, porque a contar com o primeiro são 17, não é? Portanto, vamos fazer uma a uma, 17 pontos altos. Eu não gosto destas coisinhas assim muito largas, portanto, desmancho e torno a fazer. 1,
2, e agora vamos contar até ao fim 17 pontos altos, tá bem? 3, 'Chegamos ao fim, então, do 17º ponto alto. Não se esqueçam que este último também é ponto alto, portanto, têm que usá-lo para fazer o último ponto. E agora, vamos voltar, portanto, não vamos andar à volta, vamos voltar para trás, fazemos 3 argolas e voltamos para trás e vamos fazer 9 pontos altos, tá bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora vamos fazer, para fazer aquela falhazinha que ele tem na orelha, vamos fazer 3 pontos, 3 argolinhas, e vamos à seguinte e fazemos um ponto baixíssimo. Estão a ver? Como se estivessem a fazer um ponto baixo, um ponto alto para baixo. E agora mais 3 argolas e vamos continuar a fazer pontos altos, tá? Estão a ver? Fica aqui com uma aberturazinha, que depois isto vai criar o tal quebra que ele tem na orelha, tá bem? Isto é na parte direita, na orelha direita. Agora, depois de fazermos isto, fazemos 5 pontos altos, portanto, é esta mais uma, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, tá bem? Estão feitos. E agora vamos fazer um aumento com pontos altos a seguir. Nos três passos cá a seguir. Portanto, o primeiro aumento já foi feito. Vamos fazer o segundo aumento. E o terceiro aumento. Fazemos 3 aumentos. Agora, eu disse que eram 3 aumentos, mas vou fazer mais um. Portanto, façam mais um aumento, tá bem? Vamos fazer mais um aumento para fazer bem aqui a volta da orelha. Portanto, vamos fazer 4 aumentos de pontos altos. E a seguir, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até ao fim, que dará, penso eu, 16 pontos altos. Ou mais ou menos isso. Portanto, vamos fazer até ao fim tudo ponto alto. Ok? Agora, acabamos aqui até ao final. Fizemos pontos altos e vamos deixar isto enfiado para depois fazer a bordinha toda à volta. Vamos fazer o interior da orelha, portanto, com o cor-de-rosa. Vamos escolher este cor-de-rosa, pode ser este ou um bocadinho mais escuro. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos fazer 20 pontos numa corrente. E vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos neste. Portanto, vocês só têm que seguir exatamente como fizemos aqui neste. Vamos fazer na parte de dentro cor-de-rosa. E depois venho cá mostrar-vos como é que se juntam as duas partes, tá bem? Agora já temos a parte cor-de-rosa feita. Exatamente da mesma maneira. Como viram, exatamente os mesmos passos. E agora vamos juntar, por isso é que nós não tiramos aqui a linha, não arrematamos. Vou começar a juntar com ponto baixo, meto na primeira casa,
na cor-de-rosa e na azul e faço um ponto baixo. E agora vou esconder esta ponta da cor-de-rosa aqui para dentro. E agora vou fazer sempre seguindo neste cor-de-rosa a seguir e no azul a seguir, e vamos juntar com um ponto baixo. E vamos fazer assim até a toda a volta, até chegarmos àquela parte em que está o corte na orelha. Depois eu mostro-vos como é que se faz. Normalmente remata-se aqui e depois começa-se aqui para fazer para ali, mas eu vou tentar fazer tudo junto, que é para ficar de uma vez feito, tá bem? Portanto, já sabem, metem na casa do cor-de-rosa, na casa do azul, juntam e fazem o ponto baixo, depois fica assim, tudo juntinho, tá bem? E vamos fazer isso a toda a volta até chegarmos aqui. Chegamos aqui ao corte e vamos fazer um remate e cortamos para depois meter para dentro, que isto aqui vai ficar assim aberto, tá bem? Portanto, vamos cortar uma ponta e vamos começar, e depois isto vai ser arrematado aqui para dentro da orelha, tá bem? E agora vamos começar no outro lado. Fazemos um ponto na agulha para ficar seguro e rematamos, e vamos começar aqui na outra ponta. Apanhamos aqui o cimo com o cimo do azul nos três cordões, e vamos começar com um ponto baixo e vamos continuar a juntar o cor-de-rosa. Temos esta ponta cá para dentro, cor-de-rosa, as argolas do cor-de-rosa com as argolas do azul, e vamos continuar a fazer o que estávamos a fazer, ponto baixo a toda a volta, ok? Vamos acabar até ao fundo com o ponto baixo. Como veem, está a ficar muito gira, depois fica assim toda perfeitinha, e com a abertura que ele tem, depois rematamos estas pontas, tá bem? Chegamos ao fim, como veem, e agora vamos meter esta pontinha aqui para dentro e vamos fechar a orelha. A orelha vai ficar fechada e nós vamos rematar esta ponta. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos a toda a volta. Vamos fazer ponto baixo a juntar estas 4 partes com ponto baixo, para depois se cozer ao corpo, e fazemos isso a juntar sempre as 4 partes. Não se esqueçam, que é para depois não ficar nada para trás, tá bem? Fazemos assim uma junção com pontos baixos. E vamos até ao fim, que é para ficar mais linear. Portanto, veem como fica assim, e depois poremos aqui na cabecinha do stitch, como veem, tá bem? E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa com a esquerda, mas a esquerda já sabem que vai ter esta aberturazinha vai estar do outro lado da orelha. Eu já vos mostro como é que se constrói. Portanto, vamos fazer então 20 pontos numa corrente, ok? 20 pontinhos. Agora, com os 20 pontos nesta
corrente, vamos então começar a fazer pontos altos a partir do quarto ponto, da quarta argola. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer então 16 pontos altos, como fizemos na primeira. Agora chegamos ao fim, vamos fazer 3 pontos altos na última argola e fazemos 17 pontos altos por cima destes, ao contrário, tá bem? Exatamente da mesma maneira que fizemos a orelha da direita. Se vocês tiverem dúvidas, vão lá ver, ok? Chegamos ao fim desta primeira carreira, que é igual. Agora vamos fazer, então, 3 pontos numa corrente e vamos fazer 16 pontos altos até chegarmos à parte em que vamos ter que fazer os aumentos. Portanto, vamos fazer 16 pontos nesta segunda volta, tá bem? Já volto. Agora, chegamos aqui e vamos fazer, então, 4 aumentos de pontos altos. Portanto, 1 e 3 ainda e 4. E agora vamos fazer o contrário da outra. Vamos fazer 9 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fazemos 3 numa corrente, 2, 3, voltamos para baixo, ponto baixíssimo, mais 3 numa corrente e vamos fazer 5 pontos altos para terminar. 1, 2, 3, 4 e 5. E acabamos a parte azul. Como veem, está ao contrário daquela, vai ficar assim. Neste caso vai ficar assim. Vai ficar ao contrário desta. Esta está aqui para baixo e esta fica aqui para cima. Como veem, a cor de rosa já está feita, que eu já tinha feito. E vai vamos fazer a mesma coisa com um ponto baixo a toda a volta. Vamos unir as duas partes e aqui já sabem, acabam de unir, cortam, começam a fazer outra vez a união por aqui e fica a orelha esquerda diferente da orelha direita, tá bem? Já volto para vos mostrar. E pronto, acabei as duas orelhas, a esquerda e a direita, e vamos depois cozê-las aqui à cabeça do stitch, como vocês estão a ver. Falta fazer o rabinho, e o rabinho é muito simples. O rabinho, então, ou a cauda, vamos fazer com o azul escuro, e vamos fazer 6 pontos baixos num círculo mágico. Ok? Vou fazer aqui isto outra vez, que já ficou mal. Fazemos um ponto para segurar e fazemos 6 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. E vamos fazer na segunda volta 6 aumentos. É muito parecido com o nariz, mas este é em azul. Portanto, vamos fazer 6 aumentos. Vamos pôr aqui um marcador para sabermos onde é que começamos. 6 aumentos vai nos dar 12 pontos baixos
na volta número 2, portanto, 4 e por último aumento 11 e 12. Agora vamos para a volta número 3 e 4, portanto, vamos agora aumentar um bocadinho a cauda e vamos fazer os 12 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo, à volta por duas voltas, a volta número 3 e a volta número 4, ok? Tudo ponto baixo sobre ponto baixo, 12 pontos durante duas voltas. Chegamos ao fim, tiramos o marcador e juntamos com ponto baixíssimo, deixamos um fio grande para depois cozer na parte de trás do, como vai ser a cauda, na parte de trás do stitch. Portanto, já temos tudo completo, não há nada mais para fazer. Eu hoje vou descansar e amanhã durante o dia cozo isto e mostro-vos como foi cozido, tá bem? Obrigado e até já. E pronto, chegamos ao fim do stitch, está todo feitinho, com o rabinho também feito, todo cozidinho. Isto agora vamos fazer então o cabelo, mas como veem eu aqui acrescentei as sobrancelhas em cima, bordei, e aqui também, e aqui umas marquinhas na cara para dar aquela fronha dele mais gira, e pronto, e assim está o stitch, que é muito fácil de fazer, por isso é que eu vos fiz este passo a passo. O cabelo vai ser, é muito simples, fazem uma argola na agulha, e aqui ao centro vão fazer 3 cordões, portanto, vamos começar pelo primeiro, vamos aqui ao centro, aqui no centro, vamos fazer, vamos puxar a coisa para lá, vamos fazer 5 argolinhas numa corrente. Ai! Passam aqui assim, vamos fazer 5 argolinhas numa corrente. Vamos juntar, claro, estes primeiro, esqueci-me de juntar. Vamos juntar estas. Pronto, estão juntos. E agora vamos fazer 5 correntinhas. Uma. Ah, não. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. E agora vamos à argola seguinte e fazemos um ponto baixo. A seguinte fazemos outro ponto baixo para baixo, sempre nas argolas para baixo. Mais terceiro ponto baixo na argola seguinte. E agora o último ponto baixo na última argola. Vamos aqui outra vez ao meio e vamos puxar uma argolinha, juntamos. Eu vou até fazer ponto baixíssimo, que é para ficar melhor. Um ponto baixíssimo para juntar este. Puxar, que é para ficar bem apertadinha de cabeça, e vamos fazer mais 5 pontos numa corrente. 3, 4, 5. Vamos aqui abaixo, deixamos a primeira corrente e vamos à segunda, fazemos um ponto baixo. Vamos à seguinte corrente, fazemos outro ponto baixo, 2,
seguinte corrente, 3 pontos baixos, e na última corrente 4 pontos baixos. Agora vamos fazer a terceira. Estão a ver que fica todo giro. Agora vamos aqui à última, vamos aqui à outra, de uma ponta à outra do outro lado, um ponto baixíssimo para juntar, e temos dois cabelitos. E agora vamos fazer o terceiro, que é exatamente da mesma maneira. E agora vamos prender no mesmo sítio onde acabamos o outro, vamos prender com um ponto baixíssimo, deixamos uma ponta para arrematar, tá bem? Ponto baixíssimo, e temos os 3 tons giros. Estão a ver que é o cabelinho do Stitch. Agora vamos deixar uma ponta mais ou menos, que é para depois rematarmos, ok? Deixamos uma pontinha bem alta para depois rematar bem grande. Vou rematar e já volto. E pronto, está acabado os cabelinhos do Stitch. E se vocês gostaram deste boneco, que seja para oferecer ou fazer em ponto maior para um peluche, para uma boneca, ou então deste tamanho, que eu também acho giro, para fazer, para pôr pendurado, para estar pendurado nos vossos sacos, nas mochilas das crianças, ou para quem gostar, ou até para um chaveiro, fica um chaveiro grande, vocês podem fazer para o que vocês quiserem, tá bem? Espero que tenham gostado e continuem a assistir aos meus vídeos e aos meus tutoriais. Eu vou, entretanto, fazer mais, e se houver alguma coisa especial que vocês queiram aprender e que eu possa vos mostrar, é só porem aqui comentários neste vídeo e eu tentarei fazer o meu melhor. Muito obrigado e até à próxima!